Boa noite. Nem bem o carnaval terminou e já nos damos conta que faltam menos de 100 dias para a Copa do Mundo. O maior evento de futebol do planeta vai ocupar todo o mês de junho e entrar por julho. Serão 6 jogos em Salvador e a expectativa de recebermos a seleção brasileira. Sobre a organização para o Mundial, nós conversamos agora com o secretário estadual para assuntos da Copa, Ney Campelo. Boa noite, secretário. Boa noite, Silvana. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso, secretário. Anos de preparação e agora entramos na reta final, menos de 3 meses aí para esse grande evento. Quais são as maiores dificuldades até agora para que tudo esteja ok, como quer a FIFA e como queremos nós também? Pois é, então esse é o nosso desafio. Na verdade, a Copa do Mundo é um evento complexo, é um evento de grande magnitude, de muita projeção. Tudo que for feito com qualidade, com excelência, ganha repercussão internacional, mas também todos os erros ou falhas cometidas ganham igual projeção e visibilidade. De modo que nós estamos na reta final, ultimando os preparativos, mas com exemplos daquilo que nós já realizamos, a exemplo da Copa das Confederações e do sorteio final, que nos dão, digamos assim, uma experiência acumulada, uma massa crítica daquilo que realizamos e nos garantem, nos asseguram que nós estamos no caminho certo. Não significa que os desafios não existam e que nós não temos ainda o que vencer, mas significa que nós temos segurança de que, continuando de maneira profissionalizada e planejada, nós vamos alcançar um bom resultado. Já a gente vai falar aí de toda a estrutura, de todo o entorno da Copa, mas tem uma questão que tem aparecido cada vez mais no futebol, uma temática social, na realidade, da nossa sociedade presente nela, mas que tem aparecido muito também dentro do futebol e da qual vocês estão aí dando uma atenção especial, digamos assim, que é o racismo, né? Como é que isso vai ser tratado? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque o futebol, na verdade, ele é uma espécie de espelho da sociedade. Aquilo que a gente vê no campo e nas arquibancadas é a expressão do nosso grau de civilidade, a expressão do nosso grau de amadurecimento enquanto humanidade, enquanto projeto de humanidade. E nós temos 2 exemplos muito recentes, um negativo e um positivo. O negativo que foi aquele ato selvagem, enfim, não é? Sem classificação, que foi o ato do racismo contra o jogador Tinga na Libertadores, no Peru. Não é? E um outro positivo, recente, agora dos últimos dias, que aconteceu no jogo do Brasil contra a África do Sul, quando um garoto de 6 anos entrou em campo, ia ser retirado pelos seguranças e o Neymar foi até lá, resgatou o garoto e brincou com ele, com todos os jogadores da seleção. A gente vê um pouco então que o futebol pode ser a via do congraçamento, uma via saudável de integração, ou pode ser também uma via de exclusão. Aliás, ter acontecido isso no país de Mandela, aquele que uniu a África do Sul através do esporte, foi a via do esporte que Mandela utilizou para unir a nação, acho que foi muito emblemático, muito significativo. E nós da Secopa estamos atentos aí e em cooperação com a Secretaria do Trabalho, não é? Com a Secretaria nossa do Trabalho, Emprego e Renda, já estivemos com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e apresentamos uma proposta de um livro chamado Copa Sem Racismo. A intenção nossa, portanto, com o apoio do Ministério do Esporte, é que até junho lancemos esse livro e o meu desejo, o desejo da CETRE, conversando já com a nossa chefe de gabinete lá, a Olívia Santana, é de trazer o jogador Tinga como nosso convidado para o lançamento do livro aqui na Bahia, fazendo com isso a repercussão, na verdade, já de uma espécie de consigna que a presidenta Dilma tem utilizado. Ela fala de uma Copa da Paz e uma Copa Sem Racismo. Portanto, usando essa consigna da Copa da Paz e da Copa Sem Racismo, fazer o lançamento desse livro e usar isso como uma estratégia de reflexão crítica durante o evento. Vai ser importante para a Bahia, né? Um Sem estado dúvida, tão negro, tão mestiço, tão misturado, né? Nós somos a maior cidade de população negra fora do continente africano, nós somos a expressão da diversidade brasileira na Bahia, não é? E de modo que eu acho que é um bom exemplo que a Bahia dará ao Brasil e que eu espero que o Brasil inteiro repercuta, né, e reverbere, quem sabe com isso contribuindo para a elevação do nosso grau de civilidade. Com certeza. Agora, secretário, falando aí então da parte estrutural para a Copa. A gente sabe, o senhor citou a África do Sul, um dos grandes legados para os sul-africanos foi exatamente o sistema de transporte. Para a gente, o que deve de fato estar pronto até a Copa e permanecer aqui para os baianos? Olha,
Me parece que o maior legado será a decisão do governo do estado do sistema metroviário, porque ficará um sistema longevo, um sistema perene para a população soteropolitana e baiana de 41 quilômetros no final, né, de malha metroviária, sendo que para a Copa do Mundo somente 7,5 quilômetros desses 41 estarão disponíveis, que ligará o Retiro até o estádio. Mas já dará um apoio, já que funcionará como uma espécie de operação assistida, sem cobrança de tarifa, de modo que já dará um apoio, um suporte a um plano operacional de transporte. Esse me parece o principal legado. Existem outras obras em que a Copa atua como agenda de aceleração. Eles não fazem parte da matriz de responsabilidade da Copa, mas as obras, por exemplo, do Imbuí, as obras do sistema viário do Imbuí, de duplicação da Pinto de Aguiar, de duplicação da Gal Costa, todas elas atuam e favorecem a cidade e foram aceleradas, e a previsão, ainda que não seja necessariamente para junho de 2014, acontecerá até o final desse primeiro semestre, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Condé. Agora, nós fizemos um plano operacional de transporte para a Copa das Confederações, que foi muito elogiado. Aliás, a Bahia foi considerada a melhor operação da Copa das Confederações por uma avaliação nacional do portal UOL, que aplicou uma pesquisa junto ao torcedor, e os dois quesitos de melhor, digamos assim, no nosso ranqueamento, de melhor nota, foi exatamente a segurança e a mobilidade urbana. Significa que a mobilidade urbana é um problema equacionado em Salvador? Longe disso. A gente deve ter mais turistas também na Copa do Mundo, e teremos muito mais turistas. Então, longe de dizer que o problema de mobilidade urbana foi equacionado, não. Para a operação da Copa, o plano operacional de transporte funcionou muito bem. É isso que eu estou dizendo. Agora, os legados que ficam são essas obras que, de alguma maneira, ou diretamente vinculadas à matriz, ou indiretamente vinculadas à matriz, ficam como legado para os baianos. Você tem 41 quilômetros metroviário, mais a alternativa de VLT do subúrbio, porque tem dentro da proposta do governo do estado uma perna no subúrbio com VLT, alcançando Cajazeiras em seguida, não é? A ligação com o aeroporto, a reforma do aeroporto e do porto, ainda que o aeroporto para mim tenha sido, para mim, a maior decepção. Já já a gente vai falar aí sobre o aeroporto e a postura do ministro Moreira Franco com relação às obras, e também sobre as ações no Porto de Salvador e os chamados legados da Copa. O Band Entrevista volta em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o secretário estadual para assuntos da Copa, Ney Campelo. Secretário-ministro, chefe da Aviação Civil Moreira Franco, determinou a suspensão de parte das obras do aeroporto, porque, segundo ele, não ficariam prontas até a Copa, e ainda fez um comentário sui generis, digamos assim. Ele disse que as obras aqui na Bahia serão padrão Brasil e não padrão FIFA, como seria o ideal. Como é que o senhor encarou a suspensão das obras e também essa fala do ministro? Olha, eu particularmente não gostei, nem da fala, nem muito menos dessa menção, porque o padrão Brasil não deve ser menor ou pior do que um padrão internacional de qualidade. E nós temos demonstrado isto em outras obras, a exemplo do que é a Fonte Nova. A Fonte Nova é um padrão internacional de construção, reconhecido pela sua agilidade, celeridade, reconhecido inclusive agora com a primeira certificação prata de sustentabilidade, certificação LEED. Portanto, esse é o padrão que nós temos que orientar as nossas intervenções na Copa do Mundo. E acho que no caso do aeroporto o que houve foi realmente uma série de falhas de planejamento da Infraero, é uma obra nacional, falhas de planejamento no processo de contratação, na execução da obra, que levou a uma decisão, me parece que assim, agora sem alternativa. Não é que tenha sido uma decisão a partir de um entendimento do ministro de que ele está contribuindo para uma solução melhor. Na verdade, não havia outra alternativa. Ou seja, as falhas de planejamento levaram a esse quadro e nós não teremos o aeroporto no nível que desejaríamos. Agora, nós precisamos também deixar claro que a operação da Copa das Confederações no aeroporto foi positiva, aliás, se ganhou também um prêmio pela Agência Nacional de Aviação Civil e pela Embratur como melhor operação de aeroporto das seis sedes, isso em 2013.
por conta do serviço, da logística de operação. E já tem, Silvana, algumas intervenções positivas. Os pátios já foram entregues, a torre de controle está 80% pronta e fica até o final de março ou abril a torre de controle inteiramente pronta. O terminal de passageiro, a parte de sanitários e praça de alimentação já está ok. Está sendo dobrado o número de check-ins, de pontos de atendimento, são mais 30 check-ins. E até março e abril também ficam prontos elevadores, esteiras. Nós vamos ter também dobrado o número de pontos de atendimento em imigração. Isso tudo para a Copa do Mundo, né? E nós temos 100 funcionários em qualificação de idiomas para receber melhor essas seleções que virão. Então, acho que esse conjunto de intervenções já colocará o aeroporto numa condição melhor do que 2013 e, portanto, mais qualificada para a Copa do Mundo. Mas aquém do que deveria ter sido se o planejamento tivesse sido cumprido conforme foi anunciado. E as condições do terminal de passageiros do Porto de Salvador? Essas ficam prontas para a Copa do Mundo parcialmente. Pela informação que tivemos no dia de hoje da Codeba, o terminal, a parte térrea do terminal de passageiro fica pronto para a Copa do Mundo. A parte, vamos dizer assim, do segundo pavimento continuará sendo executada pós-Copa do Mundo. Será também uma intervenção que vai beneficiar já a Copa do Mundo, e eu lhe explico por quê. Nós já temos a confirmação dos mexicanos com um transatlântico que virá em 3 oportunidades com os mexicanos para a Bahia e para o Porto de Salvador. Eles vêm no dia 4 de junho, voltam no finalzinho de junho, salvo engano no dia 29, e retornam pela terceira vez no dia 14 de julho, já no mês de julho, no finalzinho da Copa, que é dia 15. Portanto, nós teremos 3.000 hóspedes, 3.000 visitantes e torcedores. Os mexicanos são, para os que ainda não sabem, o segundo maior destino emissor de turista torcedor para a Copa. O primeiro são os Estados Unidos, depois o México, de modo que nós teremos essa participação dos mexicanos no novo Porto de Salvador. É uma conquista para a cidade, é uma conquista para o turismo também. Você falou em turismo, imediatamente eu me lembrei dos hotéis. Em fevereiro, os hotéis tiveram uma baixa aqui na capital baiana, mas durante o período do Carnaval houve uma alta, uma grande procura, ficaram praticamente lotados os hotéis no circuito, perto dos circuitos, melhor dizendo, né? Essa é a expectativa para a Copa também, de hotéis lotados aqui? E é uma expectativa que não é uma expectativa do nosso desejo. É uma expectativa baseada nas estatísticas que já se confirmaram nos outros eventos. Nós tivemos uma elevação para quase 100% de ocupação na Copa das Confederações em Salvador no dia dos jogos. E nós vamos ter 2 vezes mais jogos. Eram 3 jogos, serão 6. Nós tivemos uma elevação de 50% a 60% para quase 100% de ocupação, e no dia do sorteio final, 100% de ocupação naquele que foi o sorteio final no início de dezembro, que é uma época que ainda não se caracteriza a alta estação no litoral norte. E nós tivemos uma elevação durante a semana do sorteio final que realizamos no Complexo de Sauípe. Agora voltamos a ter no Carnaval. Portanto, a nossa expectativa, baseado nesse histórico dos outros eventos, é de que teremos, sem dúvida nenhuma, um grande ganho para a rede hoteleira durante junho de 2014 e, portanto, para o turismo baiano e soteropolitano. Em instantes, o que aprendemos com a Copa das Confederações e a preparação das cidades que serão sede de delegações estrangeiras e a polêmica das estruturas temporárias determinadas pela FIFA. O Band Entrevista volta já já. Estamos de volta com o Band Entrevista e o assunto hoje é Copa do Mundo de 2014. O meu convidado, o secretário estadual para assuntos da Copa, Ney Campelo. Secretário, nós teremos aí delegações em 3 cidades. Teremos a Croácia em Mata de São João, a Suíça em Porto Seguro, a Alemanha em Santa Cruz Cabralha. Isso. Como está a preparação? Eu sei que o CTS da Alemanha é privado, eles resolveram fazer uma construção com casas aí com uma arquitetura já diferenciada. Mas como é que vai a construção, os ajustes, tanto do estádio de Mata de São João quanto desses CTs? Então, Silvana, essa é uma das vitórias que a Bahia obteve no processo da Copa do Mundo, né? Nós somos o único estado sede no Norte e Nordeste, o único, que tem 3 centros de treinamento de seleções. As demais sedes não têm centro de treinamento de seleção, nenhuma delas. Nem o Ceará,
nem em Pernambuco, nem no Rio Grande do Norte e nem na Amazônia. Tem em Sergipe e em Alagoas, mas nas cidades sedes a Bahia é única e tem 3. Mais do que a Bahia, somente São Paulo e Rio de Janeiro. Aí você pergunta, mas secretário, por que isso é importante? Porque na costa do Descobrimento, pegando este exemplo, onde ficarão, como você já aqui antecipou, Alemanha em Santa Cruz, Cabralha e a Suíça em Porto Seguro, a estimativa é de 50 milhões de reais na economia da Costa do Descobrimento durante 40 dias. Porque essas seleções ficarão, a Suíça 30 dias em Porto Seguro e a Alemanha 40 dias em Santa Cruz Cabralha. Eles vão aos outros estados, jogam e voltam. De modo que é uma permanente presença das delegações e da estimativa de 250 jornalistas que vão repercutir aquela exuberância natural, a infraestrutura hoteleira da Costa do Descobrimento para o mundo inteiro. Então, para nós, isso resultará, sem dúvida, numa alavancagem do turismo, tão logo a Copa passe. Além disso, a Secopa, com recursos do Governo do Estado e do Ministério do Esporte, está aplicando algo em torno de 5 milhões de reais na reforma do Estádio Municipal de Porto Seguro. Ficará um legado para a comunidade de Porto Seguro, que é um estádio completamente reformado, com o gramado sendo executado pela mesma empresa que executou a irrigação e o gramado da Arena Fonte Nova e de Pituaçu. É a mesma empresa, o mesmo padrão. Vai ficar lá e é onde a Suíça vai treinar. No caso de lá de Santa Cruz, aí os alemães eles optaram por um centro de treinamento próprio, tem uma vila de hospedagem própria, vão utilizar um resort do local, então é ganho também por resort. Aliás, uma outra informação dos ganhos econômicos, são 1.200 apartamentos reservados pelas duas seleções em toda a Costa do Descobrimento. Então isso é um grande ganho para a hotelaria local. E lá eles terão vamos dizer assim, esse complexo a seu favor. No entanto, o governo do Estado está apoiando também lá o centro de mídia que eles vão organizar, tem o apoio do governo do Estado. Nós estamos também, quer dizer, de alguma maneira, fazendo com que essa presença dela seja uma presença cercada de todos os requerimentos FIFA para que se assegure a integridade, que se assegure a tranquilidade e a privacidade nos treinamentos. Nós teremos a presença marcante da Polícia Militar, da saúde, dos serviços médicos e de toda a logística que o governo do Estado irá oferecer no sentido da tranquilidade dessas seleções. Aqui em Mata de São João vai muito bem, é uma obra também com recursos do Ministério do Esporte e da Prefeitura de Mata de São João como contrapartida, e que usa o Tivoli Resort, que é considerado um dos melhores da América do Sul. E nós queremos que essas seleções que fiquem hospedadas nesses locais, e mesmo as que estarão em Salvador, nos campos oficiais de treinamento, Barradão e Pituaçu, que elas viajem para outros destinos, que elas conheçam o estado da Bahia. A Secopa tem um programa chamado de interiorização da Copa, que estimula a que essas delegações conheçam os nossos destinos indutores de turismo, que ela vá a Chapada, a Lençóis, conhecer o destino de aventura, que ela vá a Juazeiro, conhecer o roteiro do vinho, que vá a Barreiras, não é? O roteiro da soja, da produção agropecuária, também em Barreiras, e assim sucessivamente. É essa um pouco a ideia que a gente... Aliás, recentemente saiu aí um estudo da TripAdvisor, que coloca as nossas ilhas entre duas das nossas ilhas, 4 brasileiras, 2 na Bahia, Morro de São Paulo e Boipeba, como 2 das 10 melhores ilhas da América do Sul. Quer dizer, é uma oportunidade que tem o mundo que vem para a Bahia de conhecer lugares tão exuberantes. Aliás, acabei de vir de Boipeba e pude conhecer um lugar maravilhoso que é essa localidade baiana. Já a gente retoma aqui o assunto sobre as estruturas temporárias que estão sendo questionadas pelo Ministério Público, e também o que é que nós aprendemos aí com a Copa das Confederações e os protestos ocorridos naquela época também. O Band Entrevista volta já já.
Estamos de volta com o Band Entrevista e o meu convidado de hoje é o secretário para Assuntos da Copa do Estado da Bahia, Ney Campelo. Secretário, primeiro, o Ministério Público fez vários questionamentos sobre as estruturas temporárias determinadas pela FIFA na Copa das Confederações. Há dinheiro público envolvido nesse tipo de estrutura, nesse tipo de arquitetura para a Copa do Mundo? Sim, tanto houve na Copa das Confederações como haverá. Isso faz parte do contrato chamado State Agreement, é o contrato que o governo do Estado da Bahia celebrou com a FIFA, como todos os outros 12 estados. E, portanto, ali estipula que são exigências, obrigatoriedades que precisam constar no equipamento para que receber um evento internacional do porte da Copa. Se não fosse assim, nós teríamos que ter construído um estádio ainda mais caro e ainda mais sofisticado. Um único exemplo, o número de pontos de imprensa. Será exigido algo como 1.000 pontos de imprensa dentro da nossa arena. Nós não precisamos de 1.000 pontos para a imprensa nos nossos campeonatos, regional, nacional. De modo que é uma estrutura que precisa ser temporária. O Ministério Público entendeu que esse uso de recursos públicos não seria adequado ou não seria legítimo e propôs, ao que parece, uma ação civil pública contra a FIFA. O que o Estado brasileiro e que o Estado da Bahia aguarda é o desenrolar desses acontecimentos. Se em algum momento a Justiça deliberar pela não aplicação desses recursos, nós vamos atender o que a Justiça determinar. Por enquanto, a segurança jurídica nos impõe o cumprimento contratual. Segundo ponto polêmico também, na Copa das Confederações nós tivemos uma série de protestos, né? E a gente tem visto em outras partes do país também manifestações contra a Copa. Talvez isso ocorra em junho. O que nós aprendemos com a Copa das Confederações que podemos aplicar aí a partir de junho na Copa do Mundo? Acho que a Copa das Confederações foi um aprendizado enorme e indiscutível para melhorarmos a nossa performance em 2014. Tivemos muitos acertos, mas tivemos erros. A sinalização da cidade precisa melhorar e eu tenho certeza que a Prefeitura vai cuidar disso. Nós precisamos de melhores serviços de bar e restaurantes dentro do próprio estádio, credenciamento, distribuição de ingressos, precisa ter mais pontos, já falamos isso também com a FIFA. As manifestações são legítimas, fazem parte do direito da população expressar a sua vontade, suas reclamações, mas os seus pleitos. Agora, recentemente, Vox Populi e Datafolha apresentaram pesquisas sobre isso. 67% dos nordestinos querem a Copa, desejam a Copa, e quando se fala em protestos durante os dias da Copa, 81% dos entrevistados no Nordeste são contrários às manifestações durante os dias da Copa. O que é a leitura disso? O que houve em 2013 foi uma contraposição e não uma oposição à Copa. O que a população brasileira disse, ok para a Copa, ok que façamos uma Copa com excelência, com qualidade, é bom para o Brasil gosta do futebol, mas nós queremos que na educação seja assim. Queremos padrão FIFA nós queremos padrão FIFA em tudo, né? E não somente na Copa. Portanto, uma contraposição e não uma oposição. E o que eu acho que agora essas pesquisas indicam a mesma coisa, de que nós não podemos também, digamos assim, de alguma maneira prejudicar a imagem do país, porque ninguém ganha nem a educação, nem a saúde, nem a sociedade brasileira, nem a nação, se nós expusermos o Brasil a uma situação de ridículo. Portanto, eu tenho certeza que será uma Copa da Paz, uma Copa pacífica, uma Copa tranquila, ainda que manifestações venham a ocorrer. Secretário, a gente tem 1 minuto, eu não posso deixar de perguntar para o senhor. Na semana passada, a Prefeitura anunciou aí 2 dias de carnaval de inverno, 14 e 15 de junho, em comemoração à Copa. Há outras ações que estão sendo feitas ligadas ao governo do Estado para a Copa do Mundo. E o que o senhor achou desse carnaval em junho? Olha, isso eu preciso ser muito direto e muito objetivo, até porque o tempo que me resta é muito pouco. Eu sou absolutamente contrário a nós reduzirmos a cultura do São João e do forró, que são as marcas do mês de junho, a carnaval novamente. A indústria do carnaval foi beneficiada recentemente por um grande evento que marca o calendário baiano, brasileiro e internacional. São João é época de forró. O que o governo do Estado da Bahia pretende fazer é transformar os 417 municípios em 417 forró Copa, forró fest. Ou seja, a ideia de cada um desses lugares, as prefeituras se organizarem para exibirem os jogos e para fazer junto com as bandas de forró, com as nossas estrelas de forró, um grande evento junino, um grande evento desse ciclo da nossa mais importante festa e que reúne mais baianos. Tanto assim, eu faço fé no forró durante junho de 2014. Muito obrigada, uma boa noite, uma boa semana para o senhor. Até a Copa, rumo ao Hexa.
Para você também um ótimo finalzinho de domingo, uma boa semana. E a gente se encontra aqui no próximo Band Entrevista.